Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Eu queria dar uma dica para você de um programa que a gente exibiu sobre o direito ao esquecimento, que é essa polêmica aí que tem comandado as redes sociais, esse assunto volta e meia volta aí para o Twitter, para o Facebook, sobre a possibilidade de retirar o passado, né, o registro de qualquer pessoa dos sites de busca. Essa é uma discussão presente aí também no Marco Civil da Internet. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica aí a dica do Conexão para você. No nosso site, você acessa também os perfis nas nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Ao longo dos últimos anos, muito se discute sobre a utilização das tecnologias de informação e comunicação nas atividades pedagógicas, desde a formação dos professores para trabalhar com essas ferramentas até a proibição do uso pelos alunos no ambiente escolar. Fato é que a nova geração de crianças e jovens do século XXI já nasceu em uma sociedade tecnológica e conectada. E disso não temos mais como fugir. Por isso, as tecnologias móveis, como tablets e celulares, por exemplo, começam a ganhar espaço nos processos de ensino e aprendizagem. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2015, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, nas escolas públicas e privadas de áreas urbanas, 73% dos professores já incorporaram o computador e a internet como ferramenta pedagógica, seja para trabalhos em grupo ou para a realização de exercícios. E já o celular é usado para atividades com os alunos por 39% dos professores. Bom, no programa de hoje vamos conversar sobre como a tecnologia vem se tornando parte importante dos processos de ensino e aprendizagem. Comigo aqui no estúdio a Daniela Costa, que é coordenadora da pesquisa TIC Educação. Olá, Daniela, bem-vinda à Conexão. Obrigada, Larissa. E também André Ferreira, que é coordenador pedagógico da Escola SESC de Ensino Médio. Olá, André, bem-vindo. Obrigado. Bom, a pesquisa traz dados super importantes sobre esse assunto que é muito instigante. A gente aqui no Conexão volta sempre a falar sobre o uso da tecnologia em sala de aula, mas a pesquisa trouxe dados importantes no sentido de mostrar que essas tecnologias estão sendo realmente incorporadas nas escolas brasileiras. É isso mesmo, Daniela? O que a gente vê é que os professores estão motivados, né? Há um dado da pesquisa que diz que 95% dos professores busca conteúdos na internet por motivação própria, né? E outros que se reúnem com outros educadores, fazem grupos de professores na própria escola, para se atualizar sobre as tecnologias. Então, o que a gente dizia antigamente de que o professor não quer utilizar a tecnologia, a pesquisa vem trazer um novo dado, de que os professores estão incorporando e cada vez mais querem utilizar essa tecnologia, né? E não tem como não utilizar, né, André? Porque, como a gente falou, é uma juventude, as crianças já nascem nessa nova sociedade totalmente conectada, uma sociedade digital. Não tem como o professor fugir. É uma juventude que já nasce assim preparada, né? Já nasce com esse manual do usuário bem, eu vou dizer assim, bem compreendido, né? Inclusive nas entrelinhas. Eu acho que esse, aliás, é o grande ponto de partida, sabe? Porque talvez há um tempo atrás a gente pressionasse, talvez seja a melhor palavra, os professores, os educadores, para esse uso. Eu acho que aí tinha um caráter, eu acredito, meramente estético. Imaginar que a sala de aula se renovaria ou seria inovadora porque trocaria um quadro por um notebook, trocando o giz por um tablet. E eu acho que hoje o que conecta, a melhor palavra, os professores a essa realidade é o fato deles compreenderem quem são esses jovens. Quem são esses sujeitos, o que eles esperam da escola, o que eles esperam da educação formal, que é o que a escola pretende oferecer. E nessa tentativa de aumentar a capacidade de diálogo, a tecnologia serve como uma linguagem de aproximação entre dois mundos aparentemente distantes. Os nativos de uma sociedade digital e nós, turistas, tentando compreender, ainda com o mapa na mão, que mundo é esse, com tantas
tantas telas, touchscreens. E a gente pode dizer também, né, que o aumento do acesso, né, a ampliação do acesso à banda larga no Brasil contribuiu muito para isso também, né? Por exemplo, a pesquisa mostra que as escolas, 84% das escolas públicas e 94% das privadas possuem acesso à internet sem fio, Wi-Fi. Isso. A grande questão é que as escolas possuem acesso, elas possuem computadores, mas em muitas delas os alunos não podem utilizar porque há uma restrição de acesso à senha do Wi-Fi, ou então a conexão não é suficiente para que ela possa ser compartilhada entre alunos e professores, né? Então, muitas vezes a senha do Wi-Fi não é disponibilizada para os alunos. E também porque a capacidade de internet não permite, né, que ela seja disponibilizada. Então, a gente ainda tem que vencer essa barreira. Mas sim, o aumento do acesso nas escolas, isso tem contribuído muito para que os professores possam utilizar a tecnologia, principalmente em sala de aula. Agora, o André, de uma escola que está representando uma escola aqui do Rio de Janeiro, em que tablets, celulares e computadores são super bem-vindos. Sim, a gente brinca, né? Tiramos os aparelhos da clandestinidade, né? Que era onde eles ficam, e ainda ficam, de certa maneira, debaixo das mesas lá com o estudante. Enquanto o professor fala, o estudante está digitando, né? Teclando no celular. Tem um mito também de imaginar que essas tecnologias elas atrapalham o curso da aprendizagem, ou pelo menos aquilo que estava posto como uma aprendizagem tradicional, clássica. Mas a gente esquece que também fazíamos isso com os cadernos e com a velha caneta. O professor falava e nós nos distraíamos também fazendo desenhos de quina de caderno. Então, a questão da distração ou da atenção, o fato de estar ou não antenado naquele momento de aprendizagem, não passa pelo objeto, ele passa necessariamente pelos sujeitos. E quando você tira algo da clandestinidade, tira algo ali do não pode e pede para colocar em cima da mesa, a chance de otimizar o uso desse instrumento como forma de aprimorar a própria performance de educação, claro, é maior. Agora, essa utilização, né, essa permissão, ela é utilizada para o processo de ensino daquela disciplina. É claro que para a distração tem que ter esse controle também ali na sala, né? Porque como é que está ali disponível, então o professor também vai ter que ter esse controle para aquela ferramenta ser utilizada para a aula dele. Eu diria que tudo isso faz parte desse novo mundo, né? Dessa escola do século XXI, tecnologizada, como a nossa sociedade. Eu acho que o professor passa por um ponto de mutação até, daquele professor que de alguma maneira nós somos educadores hoje, eu brinco que somos educadores entre mundos. Não somos mais o educador tradicional, daquele que subia no palco e recebia uma maçã na mesa e passava um tempo falando e os outros escutando. Também não somos aqueles futuros professores, eu diria, eminentemente digitais e que, portanto, compreenderão essas tecnologias. Estamos no meio do caminho. Então, a gente estuda não só como usar a tecnologia, às vezes o próprio aluno sabe mais do que nós mesmos, então a gente tem que estudar como usar a tecnologia e como o aluno usa essa tecnologia, porque não usamos da mesma maneira, aparentemente fazemos uso do mesmo aparelho, do mesmo dispositivo, mas de formas diferentes. Esse ponto que o André coloca, Daniela, aparece na pesquisa, né? Essa questão da formação do professor para utilizar a tecnologia. 39% dos professores que participaram da TIC afirmaram ter cursado uma disciplina específica em graduação sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação. É um número muito pequeno ainda, né? Mas agora, se a gente tirar um extrato de professores abaixo de 30 anos, isso já aumenta para mais de 50%. É um pouco da realidade da geração também, é uma questão geracional. É uma questão geracional e é uma questão do currículo dos cursos de graduação também. Quanto mais os cursos incorporem essas disciplinas, né, e não que a disciplina seja só uma optativa, mas que ela faça parte mesmo, a tecnologia seja transversal nesse currículo, melhor esse professor vai estar preparado para chegar na sala de aula e utilizar essas tecnologias. Até porque, se a gente pensar nessa faixa até 30 anos, eles também já utilizam a tecnologia, né? Então, é um outro professor que está chegando agora na escola. Agora, 91% disseram que aprenderam sozinhos, por exemplo, a usar o computador. Isso, que eles têm automotivação, entendeu? E a gente sente um pouquinho de falta das políticas públicas, né?
que precisam aproveitar um pouco mais essa motivação do professor e oferecer formações mais adequadas, né? Mas é muito bom saber que os professores estão querendo utilizar a tecnologia e que elas sejam incorporadas mesmo. A gente está passando aí por um momento de amplas discussões sobre o currículo brasileiro, né, da educação básica, sobre essa reforma no ensino médio. Essas questões da tecnologia e da própria formação dos professores aparecem bastante aí nessas discussões. Agora, eu queria que o André contasse um pouquinho da experiência da escola, né? A gente tem umas fotos, a gente separou umas fotos que o André enviou, se a gente pudesse colocar na tela, por favor, Tiago, para a gente exibir aí as fotos. Essa aí é uma aula que utiliza a impressão 3D. Sim, são espaços... Nós temos, aí vale dizer duas coisas importantes, né? Primeiro não é só o uso da tecnologia, é também uma forma de pensar tecnologicamente. Às vezes você pode ter uma proposta, um estímulo de aprendizagem com o que a gente chama de low-tech, e ela ser extremamente tecnológica e agradável para os estudantes. Eu posso ter uma atividade que ela é high-tech, mas como ela é centralizadora, ela não aproxima o estudante daquela condição de protagonismo, portanto, ela acaba sendo uma proposta, inclusive, retrógrada. Os espaços de construção, os espaços do fazer são muito importantes nessa lógica de pensar tecnologicamente. É o que a garotada chama de cultura maker. Como um espaço maker, aquela área. Faça você mesmo, né? E essa é uma cultura que eu acho que precisa aparecer na sala de aula. Não só nos espaços maker, como aparecem aí nessas fotografias, seja da robótica, seja da carpintaria, seja na impressora 3D. Eu acho que essa cultura do fazer, ela aproxima o jovem do educador e aproxima o jovem do processo de aprendizagem. E até uma mudança desse paradigma, né, de que o educador, o professor, é o único detentor do conhecimento. Não, a gente está num momento de troca, né, desse conhecimento compartilhado. Essa troca intensifica o papel do professor, né, e dá uma autonomia para o aluno para que ele produza os seus próprios projetos. Eu acho que é isso que o André estava dizendo. Não, e o próprio professor, quando ele se apropria da lógica maker, o prazer de fazer uma aula, o prazer de gravar uma aula e postar online, ou de criar um ambiente virtual de aprendizagem. Repara que quando o próprio professor mergulha nessa cultura, ele sai um sujeito diferente. Sim. Um sujeito que tem diálogo, cria interesse para o estudante. Agora, tem uma última foto que o André colocou, que é a utilização do celular na sala de aula, se a gente puder separar, porque a gente, claro, estava mostrando lá um laboratório, né, um espaço maker, que não é muito a realidade. A gente sabe que a gente vive uma situação de desigualdade muito grande, principalmente relacionada à educação, mas aí a gente tem um exemplo do celular sendo utilizado na sala de aula. Conta um pouquinho, então, como essa ferramenta, né, os professores estão se adaptando, como é que os alunos estão usando também aí no seu processo de aprendizagem. Olha, essa coisa do celular é interessante, porque mesmo lá na nossa escola, nós somos uma escola residência no Rio de Janeiro, né? A Escola Sesc de Ensino Médio, ela recebe estudantes do Brasil inteiro. Em 2008, quando nós abrimos as portas da escola para a primeira turma, não havia ainda a onda dos smartphones. Então os jovens tinham lá os notebooks, nós tínhamos essa ideia de um campo tecnológico, já imaginando uma sociedade que também avançaria nesse percurso, mas o jovem não tinha o telefone. 3, 4 anos depois, o telefone surgiu, primeiro nas versões mais simples. O fato do telefone ter a televisão, se vocês lembrarem, há 6, 5 anos atrás já era extraordinário, uma TV de bolso, e logo em seguida a versão do smartphone. É o computador na palma das mãos, né? A miniatura do computador acessível o tempo inteiro. E nós temos observado um estudo constante desses jovens na própria escola, como eles se transformaram. Se as gerações antigamente demoravam 10, 15 anos para mostrar uma diferença significativa entre elas, agora a gente está falando de 3, 4, no máximo 5 anos. Você faz uma pergunta para um jovem em sala de aula, ele se pergunta, por que eu deveria saber de cabeça se o oráculo Google pode me dar essa informação? O que para nós era muito precioso em termos de dados, para eles não é. Porque esse dado está muito disponível. A própria lógica, né, de decorar
né, da nossa geração. Sim. Né? Foi desfeita. Foi desfeita, exatamente, porque você tem aquela informação ali o tempo todo. Agora, a gente falou rapidamente sobre essa questão da desigualdade, né, dos espaços educacionais. A pesquisa aborda aí essa questão das escolas urbanas, né? Depois a gente pode falar rapidamente um pouco aqui da realidade das escolas rurais, eu queria trazer para você, mas tem um dado da TIC que mostra que nas escolas públicas, o número de professores que usaram laboratório de informática é de 35%. E a internet em sala de aula é de 23%. Isso mostra que ainda tem esse espaço, que é preciso ir para esse espaço, para uma outra sala de aula, para se adaptar a essa nova realidade desses jovens. As políticas públicas investiram muito em computadores de mesa, né? E então é uma tecnologia fixa, né? Eu não tenho como levar esse computador para a sala de aula, eu preciso ir até o laboratório, então parar todo o meu processo, as minhas aulas e levar os alunos até o laboratório para que eles possam utilizar a tecnologia, né? A solução que os professores têm encontrado, em muitos casos, é levar o próprio equipamento para a escola. Então é levar o notebook, é levar o tablet e trabalhar com os alunos, né? Mas há a questão de não ter a internet, às vezes, disponível na escola toda. Então, a internet está no laboratório e ele tem que ir lá. Então, a gente volta nessa questão de se prender, de centralizar o uso da tecnologia no laboratório em espaços e tempos, né, determinados. E uma questão que era para ser ágil, né, trazer agilidade para aquele processo acaba demorando. E vai um pouco mais contra essa cultura digital que a gente está falando, né, de mobilidade, de em qualquer lugar, a qualquer hora você está você tem o conhecimento disponível. Então, uma questão bacana também, André, né? A gente, por meio da tecnologia, a gente pode sair do espaço tradicional da sala de aula, levar esse processo para os espaços ao ar livre da escola. Essa é uma questão também, ampliar as possibilidades dos espaços educacionais. Eu diria que não só dos espaços, mas espaço e tempo. A espacialidade, a temporalidade da relação de aprendizagem foi modificada. Os muros da velha escola precisam dar lugar às redes dessa nova sociedade. O tempo de estudo não é mais apenas os 45 minutos de sala de aula, tal qual o processo não ocorre entre as quatro paredes. É uma ruptura. E assim, é processo, claro, os estudantes conhecem e reconhecem. O laboratório é o contrassenso da ideia da alta tecnologia, pelo menos do ponto de vista do rizoma. Não é mais centralizado, onde está o centro, onde é o núcleo, não se enxerga. O valor não está mais na coisa em si, está na interface, na capacidade de conexão, de compartilhamento que a coisa tem. O tempo da aprendizagem foi modificada. Os estudantes eles podem ter acesso a conteúdos básicos antes da aula. É o que os especialistas têm chamado de aula invertida. Eu não preciso ir até a sala de aula mais para ter acesso a um conteúdo básico. Melhor que eu tenha acesso a um conteúdo básico na minha casa, podendo inclusive desenvolver a fome da pesquisa, da atitude investigativa, e na sala eu tenho um professor mediador, um sujeito que é um designer do ambiente de aprendizagem, e outros estudantes, alguns que avançaram tanto quanto eu mesmo, outros que avançaram menos ou mais, e do diálogo, da rede que se forma, a qualidade do ensino e da aprendizagem também cresce. Isso é um exemplo de até que escolas que não tenham toda a infraestrutura, por exemplo, da escola SESC, os professores podem, de repente, criar um blog para a turma acessar de casa, com a disciplina, né, com o conteúdo da aula e discutir isso no dia seguinte. Essa é uma questão que você pode adaptar também para a sua realidade, né, do ambiente escolar. Inclusive, a pesquisa tem um dado que mostra que os professores aprendem junto com os alunos. E mais ainda até do que com os formadores das secretarias, etc. Isso é um dado muito importante para a gente. Eu acho que é importante você saber que o professor está aprendendo junto com os alunos, essa rede colaborativa realmente funcionando. Eu queria, rapidamente, a gente falou aí da realidade, a gente está falando aqui da realidade de escolas nas áreas urbanas, mas a gente, claro, tem escolas localizadas nas áreas rurais. Eu abri aqui rapidamente a plataforma Quedu, que tem dados do Censo Escolar de 2015, se a gente puder colocar aí na tela, e aí a gente faz uma busca aqui, escolas públicas e privadas, localização rural. A gente vê que é preciso caminhar muito ainda, como a Daniela falou, de políticas públicas de ampliação de acesso à internet e à banda larga, porque a internet, só 24% das escolas nas zonas rurais têm acesso à internet. A banda larga, então, é só
14%. Né? Os computadores para uso dos alunos são cerca de 150 mil, muito pouco para o número de alunos que estudam nessas áreas. Quer dizer, realmente é importante que isso seja realmente uma política pública, que o Ministério da Educação lute para que a gente possa ampliar o acesso à tecnologia. Sim, porque os professores levam os próprios equipamentos, os alunos têm os celulares, eles querem utilizar na escola, pelo que a gente vê pela pesquisa, mas a gente também não pode responsabilizar só o aluno e o professor pelo acesso, pela disponibilidade de equipamentos. Então é necessário fornecer esse subsídio para que eles possam desenvolver os projetos, né? Quais são os resultados, André, que você percebe num aluno, por exemplo, a escola SESC acaba recebendo alunos de outros estados e que acabam utilizando essa tecnologia, né? Provavelmente o aluno às vezes chega um pouco mais tímido, mais retraído, e aí utilizar essas tecnologias, essas ferramentas, acaba desenvolvendo competências muitas nesses jovens. Olha, o DNA digital já nasceu com eles, né? Ainda que não tenham sido estimulados num determinado momento, basta chegar e ter contato com esse mundo e as coisas vêm com muita velocidade, porque eles aprendem muito rapidamente entre eles e tem um certo autodidatismo, porque eu acho que é de uma geração mesmo. Os resultados, bom, transitam entre dois elementos que eu acho que são importantíssimos. Primeiro, o desenvolvimento da autonomia, o jovem que aprende, especialmente através desse pensamento tecnológico, dessa cultura do fazer, ele desenvolve o gosto por aprender. No final das contas, eu acho que é isso que a escola deveria proporcionar, não é? Que o jovem não só ele aprenda a conhecer permanentemente, mas que ele goste, que ele se apaixone por esse processo. E quando ele vira um pesquisador constante, fazendo uso das tecnologias disponíveis, você dá passo nessa direção. Agora, sem sombra de dúvida, a relação professor-aluno também é melhorada. Porque assim, é como nós começamos a falar com a mesma linguagem que eles tanto esperam, nessa linguagem digital. Então, esse link, essa conexão, eu acho que ela se estabelece numa qualidade superior. Muito bacana. Olha, a gente está caminhando aí já para o fim do programa, então eu queria mostrar aí o site em que você de casa, que está nos assistindo, pode encontrar mais informações da TIC Educação, essa 6ª edição da pesquisa. Você acessa aí cetic.br e aí você vai fazer uma busca ali, TIC Educação, já está logo no início do site, e aí você vai encontrar todos esses dados que nós conversamos aqui no estúdio, outros dados super importantes. Então, para você, aluno, professor, gestor escolar que nos assiste agora, acesse aí, se imbua desse conteúdo. Acho que vai ser super importante sim, também para a sua prática na sala de aula. Então, tá aí cetic.br. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês no programa de hoje, foi ótimo. Falei que passava rápido. A gente teria muita coisa ainda para falar sobre esse tema, é bastante instigante, mas a gente está sempre acompanhando aí essa questão aqui no programa. André, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês lá na Escola SESC. Daniela, muito obrigada. Obrigada, Larissa. Até a próxima. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.